Muito boa noite, queridos irmãos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês no dia de hoje. O Alexandre exagera um pouco, a gente não é tão bonzinho assim, né? Isso que é bonzinho. Mas é um tema fascinante, a família, vamos dizer, é um tema que me incomoda, assim, me faz buscar, me faz estudar há muitos anos, é um tema que me fascina, realmente. Quando a gente passa por aquela porta que a gente entra na casa espírita, você sente uma vibração diferente, você sente o teu corpo agir diferente. Então você percebe que você está entrando na sua família, na sua casa de família, né? Vocês são minha família, vocês são meus irmãos, né? É essa vibração que o Espiritismo passa para a gente, que é uma coisa difícil que outras pessoas entenderem, mas quem frequenta a casa espírita, quem está aqui no dia a dia, sabe o que eu estou falando. Quando a gente passa por aquela porta, a vibração, aquele calor humano, aquela coisa chega na gente, a gente se sente, né, seguro e confortado. Então é sobre isso que a gente vai falar. Essa é a minha família, a família espiritual, e existe também a família biológica. Minha mãe, meu pai, as pessoas que estão em casa são tão importantes quanto, mas não são tão duradouros quanto a minha família espiritual. A gente vai refletir hoje bastante sobre o porquê que a nossa vida como pai de família, como família, mudou tanto de anos para cá. Da minha infância, da infância do Geraldo, vamos dizer, como a gente era com os nossos pais, o respeito que a gente tinha com os nossos pais, e hoje o respeito que os filhos têm para com a gente. Por que mudou tanto, né? Por que a gente se desviou tanto do coletivo que a gente tinha no passado e ficou mais individual? A gente precisa refletir sobre isso para que a gente possa analisar. O Espiritismo tem muita ferramenta, muita coisa importante que nos traz, né, muitos livros importantes sobre esse tema, que nos traz e nos elucidam bastante sobre isso. Mas se a gente fizer uma comparação boba, para você lembrar, mas na minha infância, se o meu pai pedisse alguma coisa para mim, ou minha mãe, éramos em 4 irmãos, assim, por favor, pega um copo d'água. A gente se degladiava para ir correr buscar um copo d'água, uma toalha, ou ir na venda, o que fosse, né? Vamos dizer, a gente tinha uma venda, né? Na época era, vai na venda buscar alguma coisa, né? Hoje, se você pede alguma coisa para o teu filho, na maioria das vezes ele não vai sequer escutar o que você está pedindo, né? E na outra opção ele vai, deixa eu terminar o videogame, estou passando de fase agora, pai. Estou assistindo um filme agora, estou no último momento. Então, dizer, mudou, o relacionamento mudou. Então houve um afrouxamento nosso, nós não somos os culpados, que a gente se termo é muito pesado, nós somos os responsáveis. Foi perdida aquela hierarquia natural que existe dos pais aqui, os filhos aqui, para criar uma fraternidade, né, que é o correto, para criar a fraternidade universal, para daí sair para uma regeneração do planeta, né? Mas a gente não pode esperar regenerar o planeta se a gente não consegue mal regenerar o nosso lar com 3 ou 4 pessoas, né? Então é exatamente essa reflexão, isso que a gente vai trazer hoje. Eu não peguei o controlinho, mas eu vou botar com o dedo. Então é importante, o Kardec há 160 anos atrás teve uma visão. Ele percebeu o que a gente está vivendo hoje, ele sentiu o visionário que era, sentiu que a gente... Veja uma pergunta que ele fez na espiritualidade na questão 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares, né? O Espírito da Verdade responde de bate pronto, uma recrudescência do egoísmo, que é um crescimento abrupto do egoísmo. O que ele está querendo dizer com isso, né? O que aconteceu na verdade no nosso dia a dia? Vamos dizer, eu como pessoa encarnada, responsável pelos filhos ou pela minha família, eu tenho uma agenda, vamos dizer, muito lotada. Então a gente tem uma agenda social, a gente mudou a nossa feição, a gente criou muito compromisso, muita atividade e acabou cortando um pouquinho o tempo com os filhos. E esse corte do tempo com os filhos acabou degringolando um pouco essa hierarquia acabou se perdendo um pouco. Então acabou criando egoísmo, a gente acabou ficando mais egoísta porque a gente está só materializando. Então a gente não consegue amar o filho, não consegue dizer ao filho que a gente ama, não tem tempo para o filho, não bota o filho no colo. Coisas gerais, que eram naturais no passado anterior. E hoje em dia a gente deixou. A gente prefere hoje comprar o iPhone 10, 11, 12, 13, 14, iPad, celular, põe telefone, põe televisão no quarto, faz tudo para a criança, porque a gente não quer dar o nosso tempo, porque a gente tem dificuldade em dividir, em entender esse tempo, em amar o nosso filho. A gente tem essa dificuldade.
Então aí é a recrudescência do egoísmo, onde a gente falhou, de certa forma eu me encaixo nisso, né? Vamos dizer, eu tenho essa dificuldade até hoje, eu tenho essa dificuldade, luto bastante, porque eu já tenho mais conhecimento, mas confesso que é uma barreira, é difícil. Eu tenho uma filha hoje de 16 anos e é difícil, você enfrenta situações com ela que se você tem que ter tempo, você não tem outra opção, você tem que ter tempo para ela, você tem que mostrar para ela que você está disposto a ajudá-la, a amá-la, e você tem que ser a pessoa, aquele parente que ela espera, aquele pai que ela espera. Porque se você vacilar e deixar ela ficar no quarto dela, deixar ela se isolando, quando você vai ver, é tarde, e ela está conectada a outras pessoas, a outras coisas, e aí degringola a família, acaba se perdendo um pouquinho, né? O tema, eu esqueci de falar para vocês, mas basicamente o tema a gente pegou, basicamente é o livro dos Espíritos, eu usei um pouquinho do Evangelho também, mas principalmente constelação familiar, um livro fascinante, não sei se quem de vocês não leu ainda, quem não leu procure na internet, tem em PDF, é um livro maravilhoso para quem é pai, da Joana de Angelis, psicografado pelo Divaldo, e outro maravilhoso, Jesus no Lar, também de Neio Lúcio, psicografado pelo Chico Xavier. Os dois são maravilhosos, são excelentes para quem é pai, para a gente dar uma lidinha sempre. Então continuamos, ensinam-nos, né, os benfeitores espirituais, na questão 903 do Livro dos Espíritos, que o egoísmo é o vício mais radical e que dele deriva todo o mal, né? É necessário extirpar o egoísmo que existe em nós e substituí-lo pela prática do amor e da caridade. Eu demorei a entender esse egoísmo, essa recrudescência, confesso que eu demorei. Quando eu comecei a estudar, eu não sou tão antigo assim no Espiritismo, tenho 12 anos, mas quando eu comecei a estudar, eu demorei a entender o egoísmo, aonde entrava esse egoísmo, né? Aí quando eu fui me ver, eu falei, poxa, eu me encaixo, eu sou egoísta, eu estou sendo egoísta, porque eu não estou usando, eu estou fazendo meu tempo, mas eu sou empresário, mas você acaba não tendo tempo para administrar a tua frente, você acaba não tendo tempo para amar o teu filho. Então você dá bens materiais, achando que aquele bem material vai suprir, vai fazer a função que você teria como pai, e acaba não fazendo, né? Você acaba se iludindo e a criança vai se distanciando, e a hierarquia na casa acaba mudando, você acaba perdendo esse parental, né? Esse controle da casa que é seu, da sua esposa, e o filho embaixo subordinado começa a se levar por falta de controle, por falta de opção, por responsabilidade nossa, né? Deus criou a família, né? Obviamente, onde a proximidade física e os laços de afetividade trabalham na destruição desse vício. Então, por Deus ter criado a família, a gente sabe que ela é eterna, vai estar aqui para sempre, não há como destruir a família, mas há como melhorar. A gente, como ser encarnado, a gente hoje, principalmente a minha geração, a gente tem que repensar muito do que a gente fez e modificar. A gente tem como melhorar. Com certeza tem como melhorar. Primeira coisa é administrar nosso tempo. Segunda coisa é se aproximar mais dos nossos filhos, principalmente quando se tornam adolescentes, que é natural, ainda mais aqui nos Estados Unidos, onde o adolescente é meio que deixado de lado, é meio criado para se afastar da família. Vamos dizer, a gente acaba indo nessa onda, a gente acaba sendo levado para essa onda, porque é um costume americano que a gente acaba assimilando, né? A gente acaba indo. Então é importante para a gente despertar e perceber a importância da gente sentar com o nosso filho, conversar no dia a dia, dizer o quanto a gente ama, não ter vergonha de dizer que ama, não ter vergonha de botar no colo, não importa a idade. Eu vejo que tem pessoas jovens aqui, é legal que tem pessoas jovens ouvindo, que vai falar, olha, os velhos pensam na gente, a gente pensa em vocês. Tá? É legal ver pessoas jovens assistindo um tema como esse, porque a reflexão do pai para a criança é muito legal, para ver a criança, ver o que a gente pensa do que eles estão agindo, né? Então é fundamental esse tempo do pai, é fundamental esse tempo do pai e da mãe em querer acariciar, em querer receber o filho no colo e mostrar para o filho que ele é a pessoa. Ele é o guia. Ele é o guia do filho, né? Muitas vezes a gente ouve uma mãe falando, eu não sou mãe, eu sou mais amiga da minha filha. Então, assim, o que é um equívoco, a gente sabe que isso é um equívoco, mas a pessoa às vezes fala isso de forma espontânea e não percebe que você, amigo, a filha ela tem um monte, o filho tem um monte, pai só tem um, mãe só tem uma. Então a pessoa não pode perder essa função, ela é mãe ou ela é pai, ela não é amiga, ela pode ser amiga por circunstâncias, mas ela não pode se dizer amiga, porque amiga ela tem na escola, tem na rua, tem no lugar, mas a mãe é uma vez e o pai é uma vez só, né? A Joana de Angelis fala num dos textos, que eu vou ter um pedacinho de diversos textos dela que eu vou trazer, mas esse ela fala que a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos abalados nas suas estruturas. Então é natural. O que a Joana está nos passando com isso? A gente sabe que a gente está vivendo um momento de regeneração. Então o planeta está tentando se recuperar.
Se a gente na nossa família, com 3, 4, 5 pessoas, tem dificuldade em regenerar e se ajeitar, como é que a gente vai esperar que o planeta se regenere? A ordem não vem de cima, temos que nós, de baixo, em nossas famílias, nossas unidades familiares, demonstrar interesse em resolver para a coisa se expandir. É exatamente esse alerta que a Joana nos mostra, que depende da gente a regeneração, depende de cada lar, é um trabalho de formiguinha, isso vai crescendo e abrangendo, né? Por desconhecer a finalidade dessa instituição chamada família, ainda é Joana falando, grande parcela da humanidade duvida da sua importância, despreza a sua estrutura e desvaloriza seus laços consanguíneos e afetivos. Aqui está uma grande diferença de ser espírita, da gente ler os livros, da gente ter essa carga de informação que o espiritismo nos traz. Então, assim, a gente tem responsabilidade maior do que a maioria das outras pessoas, porque o espiritismo nos mostra uma mensagem muito mais clara, muito mais pura e nos dá resposta a todas as nossas questões. Então, ele nos elucida. Então, quando a gente voltar para o mundo espiritual, tudo que a gente não fez aqui, o nosso peso de responsabilidade é maior, porque a gente está sendo informado a cada momento, a gente vem todas as semanas, a gente lê livros, a gente estuda, assiste palestras, vamos dizer, óbvio que o nosso grau de informação é maior, a nossa responsabilidade é maior para com nossos filhos, para com a nossa família. E quando a gente chega lá em cima, a gente vai ser cobrado nessa possibilidade, nessa dimensão, né? A gente não pode desprezar nunca a estrutura que foi criada em nossa família. A gente não pode desprezar nunca a estrutura que está dimensionada no momento que a gente está dentro da nossa casa. Nada em nossa casa é por acaso. Nenhuma pessoa está em nossa casa por acaso. A gente está em nossa casa com a esposa que nós temos, com os filhos, com a mãe, com a sogra. Tudo está dentro de um contexto, tudo tem uma razão de ser. Muita gente não sabe, mas tudo tem uma razão de ser. A gente está aprendendo, ou eles estão aprendendo algo, alguma coisa está se relacionando, porque a gente só reencarna por não ter se relacionado bem, por problemas de relacionamento em encarnações anteriores. Essas pessoas voltam, de certa forma a gente se assume o compromisso para voltar, para realmente consertar, e às vezes a gente esquece e acaba falhando novamente ou não fazendo completamente, mas o nosso problema é de relacionamento. Então o importante hoje é a gente despertar. Se a gente tem algum problema familiar, alguma coisa que está ali, que não está resolvida, procure resolver, porque muito provavelmente esse é o motivo da tua encarnação, esse é o motivo que você veio. Então a gente tem que se esforçar para tentar resolver e diluir, e não carregar mágoa, não carregar distensão com familiares, né? Na busca do progresso e da evolução, é indispensável, ou será indispensável, reencarnarmos quantas vezes forem necessárias. Então, vamos dizer, como é que o Espiritismo explica, né, essa vinda e volta? A gente tem uma unidade familiar, nós já encarnamos diversas vezes. Então, hoje na minha casa eu tenho minha esposa, tenho filhos adotivos e tenho filhos biológicos que moram fora. Então, quer dizer, todos eles, de certa forma, já encarnaram outras vezes e, de certa forma, a gente teve algum tipo de relacionamento que não foi bem acabado. E a gente precisa, de certa forma, estar junto para tentar ver se entende, para ver se a gente consegue conjugar novamente. A gente falhou ou não soube completar o relacionamento em outras oportunidades. Nesse momento, a gente tem a oportunidade de fazê-lo. A gente precisa aproveitar. Então, assim, ninguém está em casa por acaso. No Evangelho, no capítulo 14, o Kardec diz: os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos, né? A gente sabe que o pai, a nossa mãe, o nosso pai biológico, muitas vezes não são da mesma linha de afinidade da gente, não são da mesma linha de trabalho da gente. Eu me recordo até fazendo uma palestra de Dia das Mães, há uns 6, 7 anos atrás, uma das pessoas que frequentava o centro com bastante assiduidade me confessou que estava afastada da mãe há 25 anos e que não falava com a mãe, muito chateada com a mãe, uma senhora já, um pouquinho mais nova que eu, mas uma senhora já, e que não falava com a mãe já é uma senhora já com 70, 80 anos, né? E comentou que ela usou o termo assim: eu não consigo perdoar a minha mãe, né? Eu falei, poxa, mas é até uma audácia a gente falar que você não consegue perdoar a sua mãe, quer dizer, que a sua mãe te deu a oportunidade, te deu a chance de você encarnar, ela te trouxe para cá, para você viver a encarnação. Não existe nada maior que isso, não existe o que ela possa ter feito que seja maior do que essa oportunidade, né? E eu dizendo a ela, a melhor coisa que você faz na sua vida é procure se relacionar com ela, tenta resolver essa situação, tenta apaziguar o teu coração, você está incomodada com isso, né?
E ela, no momento, não deixou entender nada. Ainda eu expliquei para ela, falei, você tem que ser grata, você tem que honrar seu pai e sua mãe em qualquer circunstância, qualquer erro que eles possam ter cometido. Não compete a você julgar ou você resolver. Lá em cima, o acerto deles é lá em cima. Então, a missão dela de te trazer ao mundo foi completa. Você tem essa dívida para com ela, né? E passaram-se uns 2 meses, encontrando com ela no centro novamente, ela comentou. Liguei para minha mãe, né? Ela me comentou na cantina, falei, nossa, que boa notícia. Falou, nós ficamos 2 horas chorando no telefone, foi maravilhoso, eu senti um alívio, não sei, como se eu tivesse renascido. Falei, você vê, irmão, e a coisa que você carrega, essa mágoa estava com você, isso ia virar doença, ia virar enfermidade, você ia passar na cama. E ela ficou grata e falei, poxa, que bom, né? Que bom que as pessoas, de certa forma, despertam no momento de uma conversa, né? Há uma passagem nos evangelhos de Mateus e Marcos que fala que Jesus está numa casa com os fiéis, lotado de fiéis ao lado, e a mãe e os irmãos vão à porta da casa procurar por ele, resgatar por ele, e perguntam para os fiéis, mandam buscar, um dos fiéis buscar Jesus dentro da casa. E o rapaz se identifica ao Jesus, um dos apóstolos, fala, Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí fora, né? E ele responde, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Né? E todo mundo se direcionando aos apóstolos, né? E olhando para os que estavam sentados à roda de si, lhes disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, a minha mãe e a minha irmã, né? Então, se a gente não tem o estudo espírita, a gente não tem a análise completa do texto, a gente vai imaginar, poxa, Jesus não foi dócil, né? E na verdade o que ele está mostrando aqui não tem nada a ver, ele está mostrando que existe a parentela, é exatamente o que o Espiritismo prega, e, vamos dizer, a parentela espiritual e a parentela corporal, né? Vamos dizer, ele está dizendo que aqueles seres que estão com eles, ali com ele, que pensam igual a ele, que têm afinidade com ele, que estão vivendo o dia a dia dele, aqueles sim são os parentes dele, aqueles que são os reais parentes dele, né? Sem menosprezar, foi só uma forma de expressão, onde ele realmente identifica que existem 2 famílias, né? Que existem as famílias corporais, né? E as famílias espirituais. As corporais são as que duram somente a encarnação, são famílias curtas, e a espiritual geralmente duram uma vida inteira, que vão seguindo, e a gente vai, né? Quando a gente chega no espiritismo, quando a gente se identifica rápido como eu me identifiquei, eu fico com a nítida impressão que eu já tive acesso em outras encarnações, é nítida essa impressão. Então, é óbvio que eu estou vendo um retorno, e a gente acaba se reencontrando, e as pessoas acabam chegando, vindo, e provavelmente nós já nos encontramos em outras encarnações, e assim vai, e vamos nos encontrar provavelmente em próximos, até que a gente atinja uma perfeição relativa que estamos buscando, né? A Joana coloca, não existe acaso na criação, né? Esse grupamento familiar não é resultado casual de encontros apressados no mundo físico. Então, ela fala uma coisa clara, que eu já mencionei rapidamente aqui. Então, tudo que a gente tem em casa, aquele filho, aquela mãe, a sobrinha, a avó, a sogra, todo mundo que vive nessa unidade familiar, ou que tem contato com a unidade familiar, tem uma razão de ser. Tem uma razão de ser, tem um motivo para estar ali. Muitas vezes a gente não tem a sapiência necessária, e a gente não tem a lembrança do passado. Mas graças a Deus a gente não lembra do passado, porque muitas vezes aquela pessoa que está ali, a gente pode ter matado, pode ter abortado, ou ela pode ter abandonado a gente pode ter tido um relacionamento muito ruim, que se a gente soubesse seria dificílimo para conviver hoje em dia, né? Mas então a gente precisa respeitar todos dentro de casa, né? Aceitar eles como eles são, e tentar buscar dentro do nosso coração uma forma amorosa de melhorar cada vez mais o relacionamento, de realmente se preparar para isso, né? Se preparar para aceitar que essas pessoas são o motivo da tua encarnação. Essas pessoas são a razão de você estar aqui no planeta Terra hoje, espiando e aprendendo, para que possa ir a outros locais mais avantajados no futuro, né? Mas esse é o motivo. O Haroldo fala numa dessas palestras, que ele fala que família, ele diz, é para incomodar, ele usa esse termo, né? Que família é para incomodar e ser incomodado. Então é mais ou menos realmente assim, né? Vamos dizer que se a gente for egoísta e quiser ir viver isolado, você não vai ser incomodado, mas se você está vivendo coletivamente, você acaba sendo incomodado. Você quer ver um filme, outro quer ver outro, você quer acender a luz, outro quer apagar, você quer pegar uma coisa, outro não quer. E é assim, é verdade, é uma expressão cômica, mas é uma verdade absoluta, né? A família é uma instituição divina, com um planejamento que antecede essa vida física,
e que tem por objetivo o crescimento espiritual de todos os seus membros. Então, todo mundo que está na nossa casa tem uma razão de ser, e nós juntos estamos crescendo, estamos nos elevando, né? Estamos nos ajudando. O Alberto Almeida contou, eu vi numa palestra dele recente sobre o tema de família, ele conta uma passagem de uma mãe que teve 3 filhos surdos seguidos, teve 3 filhos surdos, não sei se você teve o prazer de ver, mas ele fez essa palestra recente, eu vi na internet. E a mãe ficou grávida pela 4ª vez. E os médicos, a boca pequena, tentaram induzir ela ao aborto. Porque falaram, pô, você tem mais um filho surdo, né? E ela trabalhava na área médica, o marido também, apesar. E não, vamos seguir. E ela teve um filho absolutamente perfeito, né? Vamos dizer, então, foi a resposta, né? Pela fé dela, vamos dizer, a fé que ela demonstrou naquela criança, naquele momento, a fé que ela teve em Deus, na espiritualidade naquele momento, veio na resposta, né? Um filho que veio saudável para ajudar ela a criar os demais. Então é uma história que toca o coração da gente, e você imagina, se você imaginar, vamos dizer, a dificuldade que é para os pais terem 3 filhos surdos e aí receber a notícia de uma 4ª gravidez, e você ficar imaginando que possa ser, mas precisa ter muita fé, muita determinação para, né? E ela foi feliz, e o filho veio saudável e ajuda ela na criação dos filhos. O nosso reencontro com o passado é inevitável. Não alcançaremos os mais altos degraus da evolução se nos harmonizarmos com todos à nossa volta. Então, vamos ver o que a Joana está querendo dizer. Se a gente tem hoje problemas de relacionamento com qualquer que seja a pessoa, seja da nossa unidade familiar ou seja fora, tenta resolver. Não carrega, porque você não vai se livrar. Você não vai se livrar. Se esse problema é sério, é grave, se é um rancor, uma coisa grave que você está carregando com você, tenta resolver, resolve. Humildemente resolva, mesmo que outra pessoa não aceite, mas você tem que tirar isso dentro do seu coração, porque é importante você tirar. Se você levar isso adiante, essa mágoa vai com você para outra encarnação, vai com você para o mundo espiritual, isso vai virar incômodo e pode te atrapalhar uma nova encarnação, né? E a gente, no nosso retorno, a gente precisa estar com a nossa mala vazia, a gente não pode estar com a nossa bagagem cheia de rancor e cheia de mágoa, a gente precisa estar com a mala vazia, porque você vai ser questionado, você foi bem informado, você foi nesse centro espírita 1 milhão de vezes, que foi que você fez lá? O que você aproveitou, né? Você só foi comprar coxinha? Não, você teve que ter feito, você tem que ter feito alguma coisa, né? Você serviu alguém? Você fez alguma coisa de bom? Você realmente ajudou alguém? Você prestou serviço a alguém? Você fez alguma coisa de bom para alguém? Então a gente precisa ter essa consciência que a gente tem responsabilidade, a gente precisa mudar o cenário. A gente não pode carregar uma bagagem cheia de mágoas com o conhecimento que a gente tem. Você precisa humildemente tirar a mágoa. Tem que deixar o orgulho de lado, mesmo que você não tenha razão, não importa, você precisa ligar e corrigir, consertar. Me desculpe, foi num dia ruim, eu não sei o que aconteceu, me perdoe. Você precisa tirar, você precisa tirar. Se está te incomodando, se o teu coração fica apertadinho, quando você vê aquela pessoa, você se arrepia, se você tem aquele sentimento, não carregue, porque isso vai te transformar em uma doença, né? Então, isso é inevitável, e você vai levar isso para o futuro e vai trazer novos problemas para você. Então é importante a gente corrigir isso nesse momento, né? Não deixar passar, né? Não importa o lado formal da família, né? Qual a estrutura que ela apresenta nesse momento. Mas hoje o mundo está moderno, hoje tem casais dos mais diferentes gêneros, tem homem com homem, mulher com mulher, mas a gente hoje não tem como julgar, o que vale é o amor. Então todos os lados formais são válidos e tudo que vale é o amor e a consciência que todos têm perante Cristo e perante o Pai, né? O importante é saber que os desafetos de hoje serão muito provavelmente nossos amores de amanhã. Então, essas pessoas que estão convivendo conosco hoje, que não se encaixam, são essas pessoas que a gente vai estar conquistando, são as pessoas que vão se transformar, né? Essa é a grande proposta de Deus, para estabelecer na Terra a família universal, que é a humanidade unida pelos laços de respeito e de fraternidade. Essa é que é a importância, essa que é a grande pegada da gente no centro espírita, que é a grande coisa que a gente tem que ter. Então, se você tem algum desafeto, você com o conhecimento que tem, com os livros que a gente lê, com a bagagem que a gente leva, corrija o mais rápido que você puder. Não carregue essa desafeição para longe, para mais distante. Encerre, né? Porque você sabe que essa pessoa vai cruzar com você em outras vezes. Então, se for para o mal, você vai sofrer. Se for para o bem, vai ser muito bom para todos. Então é melhor que você corrija, né? A Joana ainda fala, a família é o meio que Deus criou para que o espírito, algumas vezes até mesmo de forma compulsória,
possa aprender a pensar no outro. Então, o que ela está dizendo? A gente reencarna, a gente se compromete lá em cima. Quando a gente desencarna, tem 20 bilhões de espíritos querendo voltar. A gente chega lá de volta, eles vão te cobrar. Robertão, o que você fez lá? Você ficou 12 anos lendo livro, o que você fez de bom? Você só foi passear no centro? Vão te cobrar, não sei, porque a gente recebeu informação, né? Ah, me deixa eu reencarnar, eu quero corrigir algumas coisas que eu fiz. Mas você já falou isso há 100 anos atrás. E voltou agora com a mesma dificuldade, um pouquinho melhor, mas você precisava ter feito mais. Você foi mais bem informado, então a gente vai ser cobrado, né? A gente precisa ter noção disso. E se você não fizer isso de forma aleatória, de forma voluntária, alguma coisa vai acontecer na sua vida que vai te obrigar a repensar. Então aí se encaixa a dor, aí se encaixa as enfermidades, alguma coisa vai te falar, vai te frear. E vai te mostrar, cara, o caminho está errado, você vai começar a pensar. Então é importante a gente despertar o quanto antes, enquanto a gente está lúcido, saudável, né? Do que a gente pegar um exemplo de pessoa que está num estado terminal, quando recebe uma notícia ruim, de uma saúde muito danificada, e aí querer corrigir tudo em 1 mês, 2 meses, não vai dar tempo, né? Então é importante a gente saudável, lucidez, aqui batalhando no dia a dia, trabalhando realmente na nossa evolução, na nossa dignidade, para que a gente corrija, para que não exista essa forma compulsória, essa obrigação da gente se modificar, né? O lar é uma escola, né, Moisés? A Joana fala bem, é verdade, é uma escola, o planeta é uma escola, né, Moisés? O planeta Terra é uma escola. Então a gente é testado todos os dias, a gente passa por testes todos os dias, a gente é aprovado em alguns, é reprovado em outros, tem a chance de refazer. Todos os dias a gente amanhece e tem uma oportunidade única de refazer a nossa vida. Então a gente precisa aproveitar essa oportunidade única. A gente fala, amor, eu perdi tanto, não esquenta o que foi, a gente não tem como mexer o passado. O Chico falou de uma forma clara que o passado você não mexe. Agora, se você conseguir mover de hoje adiante, você muda o teu futuro. Então, não adianta você ficar parado, triste ou deprimido porque no passado você não soube fazer alguma coisa. Não importa. Esqueça o passado. A gente precisa corrigir daqui adiante. Todos nós temos força para isso. Todos nós temos desempenho para isso. Então a gente precisa parar e corrigir, ter a coragem de corrigir. E esquecer. Não olhe para trás, porque se você olhar para trás, você fica preso e acaba não corrigindo porque você cometeu e você acaba ficando preso e não segue, né? A gente precisa aprender que o lar é uma escola, que Deus criou para que pudéssemos aprender a convivência fraterna, a amar de diferentes formas. Então a gente precisa aprender. A gente já foi filho, já foi esposa, já foi filha, já foi vó, já foi mãe. Então a gente está aprendendo de todas as formas e hoje é o momento da gente se desempenhar. Hoje é o momento que você chegar no centro espírita, onde as informações são mais fortes, mais claras, onde vocês questionam, tem resposta, onde as dúvidas de vocês são elucidadas. Então a gente precisa demonstrar essa força, essa vontade de corrigir, né? A Joana coloca como que um apelo, né? Torna-se urgente o despertar do ser para o conhecimento da sua realidade espiritual, para que possa compreender que as situações difíceis dentro e fora do lar não são castigo. Então muitas vezes a gente usa essa expressão, né? Eu já ouvi muitas vezes, a gente às vezes quando está aborrecido, você fala, pô, isso deve ser um castigo, né? Essa vida que eu estou passando deve ser um pesadelo, né? A gente fala sem pensar que isso nada mais é coisas que a gente plantou. Então, às vezes, não existe, tudo que a gente faz no dia a dia é colheita. Então, às vezes, você planta hoje, colhe amanhã. Então, às vezes, se você passar a modificar a tua atitude e a partir de hoje fazer só coisa positiva, só coisa boa, você só vai colher coisa boa, você só vai colher, né? Se a gente está colhendo coisas negativas é porque de certa forma a gente plantou, mesmo que por ignorância, por mal informação, a gente plantou coisas negativas, então você acaba colhendo, né? Mas a gente tem a grande chance diária de se regenerar, a gente tem a possibilidade de se autoconhecer. É uma forma fantástica de se reavaliar, de fazer a nossa reforma íntima, vamos dizer. O autoconhecimento é uma das ferramentas que o Espiritismo nos traz, que é fabulosa. Você perde o que 2, 3 minutos por dia, em frente ao seu espelho, e lá sozinho, seja no seu banheiro, na sua cama, onde você preferir. Você repassa o teu dia, reanalisa o que aconteceu, os detalhes, os contatos, as coisas que te incomodaram, e passa a corrigir isso. Vamos dizer, é uma prática que eu passei a fazer isso há alguns anos e hoje é uma prática que eu vivo no dia a dia e me funciona muito bem. Então, assim, não me pesem nada, não tenho tempo. Não tem quem não tem 3, 4, 5 minutinhos que seja. Você para, reanalisa, poxa, fui mal, desrespeitei minha esposa hoje de manhã, fui tão bruto com ela. Então,
Pô, desculpa, foi mal, estava muito com pressa, foi mal, desculpa pelo que eu fiz. Então, você naquele dia a dia, você vai corrigindo e vai se limpando, vai clareando a tua vida, não vai carregando, não vai enchendo a tua mala de coisas negativas, né? A autoconfiança é muito grande quando você faz o autoconhecimento, né? A nossa tarefa mais importante, né, que a Joana nos traz, é trabalhar a boa convivência na família. Nada é mais importante que o sucesso nas nossas relações familiares. Então, o que ela está querendo dizer? Que não adianta a gente fazer Harvard, MIT, não adianta você ter diploma de nada, ficar milionário. Nada disso você vai levar. Nada disso você vai levar. Agora, se você tiver uma boa relação familiar, se você souber aproveitar a chance que a espiritualidade, que Jesus, que o Pai está te dando, de se elevar, de crescer, de evoluir, isso sim, isso são misericórdias e dádivas que você vai chegar com a mão cheia lá em cima e vai subir, né? Então a gente precisa aprender que é isso que eles esperam da gente. Então não tem nada mais importante na vida. Então essa é a grande mensagem, a grande coisa que a gente leva quando a gente estuda a família. Não tem nada mais importante que a nossa família, nada, nada, nada. Não existe outra excusa. A família é o número 1, é o número 2, é o número 3. A gente precisa cuidar da nossa família, porque esse é o motivo da nossa encarnação. Essa é a razão do qual a gente está encarnado. Se a gente não tiver consciência disso, a gente não tem razão para estar aqui. O restante é complemento. Não quer dizer que você não precisa estudar, tudo tem seu lugar, sem dúvida. Vai fazer MIT, vai, com certeza, mas família primeiro, né? No livro Jesus no Lar, no capítulo 1, né, o Lúcio, através do Chico, ele relembra Jesus nos orientando, né? Ele tem uma frase que ele fala: o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Então, quando a gente recebe um filho, quando a gente tem filhos pequenos em casa, que a espiritualidade nos confia, que o Pai nos confia esses filhos, a gente tem a oportunidade de incrementar eles, de incentivá-los, de modificá-los, de melhorá-los, né? E a gente, muitas vezes, por egoísmo, perde essa oportunidade, deixa escapar. A gente vai usando o nosso tempo de forma equivocada e deixa escapar. E depois fica difícil, realmente difícil, né? Então a gente percebe, não importa a idade que seu filho tenha, mas eu acho que a grande maioria das coisas que a gente lê com Joana, quando a veneranda nos passa, é o amor. Então a gente perde, muitas vezes, os pais modernos, nós de hoje, a gente tem facilidade em amar o pequenininho, e quando ele vai crescendo a gente tem dificuldade. A gente cria uma dificuldade, uma barreira. Então a gente cria um distanciamento que não deveria acontecer. Então a gente precisa abrir os nossos olhos e não deixar com que esse distanciamento, que a gente é criado já se assustando. Ixi, teu filho ficou com 13 anos, meu Deus do céu. Então você já é um alerta, é uma coisa negativa que a gente pensa que é uma monstruosidade, uma coisa, né? É difícil, é lógico que é difícil, são uma série de situações, são hormônios, uma série de situações acontecendo. Mas a gente precisa aí sim se esforçar e amar e gastar o nosso tempo com eles, para que eles possam passar por essa fase, que vai ser mais difícil? Vai, mas vai ser possível adiante, né? Eu tenho uma filha que eu adotei com 11, ela está com 16, mas faz terapia, meus pequenos fazem terapia, os pais fazem terapia. Então, é fácil? Lógico que não é fácil, mas é possível, temos que nos esforçar para fazer, né? Vamos dizer, a gente precisa de buscar o terapeuta, a gente conversando com o terapeuta sobre como é que está, a gente vai fuçando no dia seguinte a consulta, se a gente vai pesquisar. Ele fala: você já ouviu falar de privilégio? Isso há uns 2 anos atrás, né? Eu falei: não, o que você quer dizer? Ele falou assim: o que você tem? O que tua filha tem de privilégio? Eu falei: não entendi, não estou entendendo a tua colocação. Ele falou assim: o que tua filha tem de privilégio na sua casa? O que ela tem? Celular? Ah, tem celular. Tem notebook? Ah, tem notebook. Tem TV no quarto? Tem TV no quarto. Sai no fim de semana com os amigos? Às vezes sai no fim de semana. Você dá dinheiro para ela fazer, às vezes dá dinheiro. Ele falou: tudo isso é privilégio. Então aprenda que privilégio é para quem está 100% na tua direção. Se ela fizer alguma coisa que não está dentro do teu planejamento, você corta um privilégio. É uma forma dela assimilar e entender. Ela está esperando que você faça isso. Então o adolescente entende e espera que você faça isso. Mas a gente muitas vezes, por comodidade, não faz. Então às vezes, se ela tiver um F na escola, deixa seu telefone aqui até você corrigir a sua nota.
seu telefone fica aqui em casa. Então, assim, a criança vai devorar livro, vai fazer para corrigir. Então, assim, são situações como essa que a gente precisa ter a coragem de inovar, de voluntariar. Isso foi o terapeuta que me ensinou como pai, né? Ele falou assim, corta, se ela fizer alguma coisa que não esteja dentro das coisas, dentro da tua responsabilidade das coisas que você está dinamizando para ela, corta um privilégio. Se fizer duas, corta 2 privilégios. Foi até que ela assimile, até que ela entenda que aqui tem uma hierarquia na casa. Ela precisa entender que tem uma hierarquia na casa. Se ela não entender, você vai cortando privilégios até que ela entenda. Ela vai ter um momento que ela vai entender, né? E assim foi, assim começou a encaixar. A gente começou a se entender melhor e as coisas começaram a fluir melhor. Perfeito? Não estou esperando perfeição nenhuma, não tenho perfeição nenhuma para oferecer, não posso esperar perfeição, não está, mas está melhor, estamos nos entendendo melhor, né? Diante dos desafios que vivenciamos em nosso convívio familiar, é imprescindível, né, buscarmos apoio no amor incondicional e amparo no Evangelho de Jesus. Então, é imprescindível a gente incentivar nossas crianças a vir ao centro. É imprescindível. Não é fácil, mas a gente precisa nos esforçar ao máximo, né, para vir. A gente faz com que eles vão para a escola, faz com que eles façam outras atividades, a gente obriga eles a fazer. E aqui deveria ser uma das coisas. Eu falho muitas vezes como pai, mas é uma coisa que a gente precisa trabalhar com as crianças desde pequena, porque eles criam esse hábito, porque eles criam o hábito de entender Jesus, de aprender quem é Jesus, de entender que Jesus é o grande super-herói da vida deles, vamos dizer, que existe um ser no controle, que existe um Deus no controle de tudo. Eles precisam aprender isso, e vindo ao centro eles aprendem. Mas a minha filha, que hoje tem 16, ela frequentou o centro durante uns 2 anos, ela fala muito pouco, não fala quase nada em português, ela fala só inglês, e tinha um movimento lá de jovens com inglês, e ela adorava ir todas as semanas, e fazia perguntas, fazia tudo. Aí com a pandemia acabamos nos afastando, acabou não voltando. Mas é uma coisa importante, todos vocês que têm filhos, incentivar, né? Incentivar que a criança venha, que faça. O Evangelho do Lar é a mesma coisa, mas a importância, o Evangelho do Lar é importantíssimo você sentar. Se a criança não quer fazer, paciência, não obrigue, não dá para obrigar, mas incentivá-la, sim. Venha, vamos fazer, ou faz de uma forma mais dinâmica, uma forma mais interessante, que a criança se interesse. Porque essa participação no Evangelho do Lar que faz crescer o relacionamento de vocês. E ela vai começar a entender a presença de Deus, vai começar a entender o respeito que você tem pela divindade, o respeito que você tem por Deus, por Jesus. Vamos dizer, a criança precisa ter esse conhecimento dentro do coraçãozinho dela. E se a gente deixar solto, sem esse incentivo, fica difícil. E às vezes é cômodo pra gente, é realmente cômodo. Vamos lá, não, hoje não, mas não quero ir. Então tá bom, fica aí. Então a gente acaba aceitando, né? A gente acaba relativando. E não deveria ser assim. Não, vamos ao centro, sim, hoje. Você foi para a escola de segunda a sexta, não foi? Não faltou nenhum dia, então não vai faltar ao centro, vamos ao centro. Então a gente precisa forçar. É assim, né? A gente precisa sempre lembrar que esse é o detalhe mais importante das nossas vidas, esse é o motivo que a gente está encarnado, né? E no Evangelho do Lar, fazer quantas vezes forem necessárias. Mas se você está num momento que não está legal, não está bem, não espere o próximo data para fazer, não. Crie o hábito de fazer no dia. Não estou bem hoje, não estou legal, não estou sentindo bem, senta com a tua família, faça o Evangelho, tem que fazer todo dia, faça todo dia, 10, 15, 5 minutos, não mata ninguém. Eu estou numa fase que faço o Evangelho diário há 6 meses, curto, mas faço, todos os dias, isso me acalma uma barbaridade, minha esposa, minha família. Então, assim, é uma prática muito legal que a gente faz e dinamiza a nossa vida, é uma ferramenta que o Espiritismo nos dá, fantástica para melhorar nossas vidas. Então, abrir um livrinho, 10, 15 minutos de leitura, conversa um pouquinho ali. Se o filho quer participar, ótimo. Se não quer participar, se lamenta, mas procura incentivar, procura criar uma forma dinâmica de fazer para que o filho goste e faça, né? E se você não estiver bem naquele dia, aí sim, faça hoje, faça amanhã, não espera, só vou fazer a segunda, não espere, não acumule nada, guarde, faça com que a coisa funcione no dia a dia, né? O importante lembrar é que não importa qual seja a nossa atuação, né, a nossa atual estrutura familiar, a solução é a de sempre, será sempre amar dentro do nosso lar, como diz a Joana. Então, nesse momento, vamos pensar naquele ser da nossa casa, aquele ser que mais traz problema para a gente, ou aquele que a gente tem alguma situação que a gente não consegue entender, não consegue assimilar. Vamos fazer com que a espiritualidade possa visitá-lo nesse momento, possa abrir o nosso coração aqui, e levar essa mensagem para ele, para que o coraçãozinho desse ser possa ser acalmado,
possa entender o quanto de boa vontade a gente tem, o quanto de vontade a gente tem para consertar a situação, o quanto que a gente está disposto a melhorar a nossa vida e a nossa vida em convívio com esse ser. Porque a gente sabe o quanto ele é importante, o quanto a gente ama ele, a gente sabe o quanto ele é importante em nossa vida. Que a paz de Deus esteja com todos vocês, que a presença de Jesus seja constante no coração de todos. Graças a Deus.